E voltamos com mais um Cai na Roda. A nossa convidada de hoje é Eleonora de Lucena. Eleonora é jornalista. Ela começou a vida de jornalista no Zero Hora de Porto Alegre, veio para São Paulo, e aqui em São Paulo começou na Folha de São Paulo, onde chegou a diretora executiva em 2010. A partir daí, começou como repórter especial na própria Folha, e o que mais interessa para a gente agora é que tem o Tutameia. Tutameia não é blog, é um site alternativo, da mídia alternativa, e que faz ótimas entrevistas, coloca muita questão para debate, para discussão e para fazer cabeça das pessoas para que possam ter elementos. Eleonora, obrigada por sua presença aqui no Cai na Roda, no programa das meninas do GGN. Você vai ser entrevistada hoje por Tatiane Correia, Duda Cambraia, Patrícia Faerma, Cíntia Alves e eu, Lourdes Nassif. E começo eu aqui com as perguntas. Eleonora, você foi de freela até diretora executiva de um grande jornal. A discussão hoje no país é o papel da grande mídia nesse debate todo que está ocorrendo, e o papel da grande mídia nos problemas. Você, quando diretora executiva da Folha, é possível nortear melhor esse debate com a presença da grande imprensa? Os donos deixam, os anunciantes deixam. Como é que é essa luta diária dentro de um jornal de grande porte como a Folha? Vou eu agora? É você. Então tá. Então, Lourdes, muito obrigada. E é um prazer para mim estar com vocês e com a Lourdes, que eu comecei trabalhando na Folha do lado da Lourdes, né, Lourdes? Você lembra? Lembro. A gente lembra, fechava o Dinheiro Vivo lá nos idos de 1984. Então, a gente trabalhou junto no grande jornal e você sabe a força que tem um jornal de grande circulação e a responsabilidade que tem um jornal de grande circulação. O tempo que eu fiquei na Folha, que foram muitos anos, né, foram 3 décadas, eu acho que isso é uma disputa, é um debate sempre importante dentro do próprio jornal para ver como as coisas vão ser noticiadas e que notícias são mais relevantes e a importância de fazer um debate plural. Eu acho que esse sempre foi a nossa batalha no jornal para levar a sério essa questão do pluralismo, de ser enfim, uma plataforma, no caso, impressa naquele tempo, né, que desse oportunidade para várias visões se expressarem. As coisas mudaram muito de lá para cá. Eu saí do jornal já faz alguns anos, né, e a gente hoje está atravessando uma crise, eu acho que sem precedentes, né, no país, com essa mortandade absurda, né, que a gente está vendo, está vivendo, e a gente sempre espera mais dos jornais, espera mais de todos os meios de comunicação, porque a gente está está sob um governo que é mais do que negacionista, né? Tem práticas que muitos apontam como genocida, e a imprensa cabe sim um papel de ser mais assertiva, mais incisiva em apontar todos esses descalabros que estão acontecendo. Acho que desde o golpe de 2016 a gente vê, né, que muito da grande imprensa acabou tomando um lado, deixando de fora essa questão plural, e esse lado acabou levando à eleição de um neofascista, né, e ajudou, né, na criação do clima que levou a eleição dessa pessoa. E hoje a gente tem um quadro dramático que também no qual a imprensa também tem um papel aí, tanto na criação desse contexto, quanto agora, né, na necessidade de ser muito mais
forte no enfrentamento a esse governo, um governo que diuturnamente ataca a imprensa. E isso é muito chocante, né, ver como, muitas vezes, esses ataques são considerados rotina e a vida segue, não é rotina. Quer dizer, a gente tem um governo que tem tendências autoritárias claríssimas. Desde antes da eleição, o Bolsonaro nunca escondeu o seu gosto pela ditadura, né, a defesa da tortura, a defesa da morte. E hoje o resultado dessa coisa absurda que a gente está vivendo, né, quase 4.000 mortes por dia, uma tragédia que a gente está vivendo. E a mídia, a gente sabe, tem um papel, teve um papel e tem um papel, e sempre é tempo da mídia acordar para poder defender a população brasileira desse descalabro. Eleonora... Ai, desculpa, Tati, vai você. Pode falar, Tati. Pode falar, não tem problema. Tá bom. Então, eu ia perguntar, na verdade, assim, eu tinha uma professora na faculdade de jornalismo, Margarete Vieira Pedro, a gente chamava ela de Meg, esposa do Júlio Veríssimo, que também era nosso professor. E os dois falavam muito para a gente que a profissão de jornalista é uma profissão que a gente é especialista em tudo e especialista em nada ao mesmo tempo, né? Então, eu queria perguntar para você, que você falasse um pouco mais do projeto Tutameia, como foi deixar, então, né, a editoria executiva da Folha, né, tendo passado antes aí também pela área econômica, e começar a introduzir nessa área cultural e depois nesse projeto Tutameia. Como que foi essa transição de áreas para você começar tudo novo? Foi um processo quase natural, assim, que foi se criando, né, no andar da carruagem, digamos assim. Eu trabalho com o Rodolfo, meu marido, há muitas décadas, né? A gente começou o jornalismo trabalhando junto, lá nos anos 1970, e quando nós dois saímos da Folha, a gente começou a pensar no que a gente poderia fazer, que papel a gente poderia desempenhar, que tipo de contribuição a gente poderia dar no debate público, e aí surgiu a ideia de fazer o Tutameia. Quer dizer, nós temos, até pela trajetória de vida que a gente tem, a gente tem muitos interesses em muitas áreas, né? Então, a ideia nossa foi chamar as pessoas aqui em casa, pessoas que a gente considera interessantes, para falar sobre a sua vida, para falar sobre o Brasil, para tentar entender o Brasil. E aí a gente pensou em alguns formatos, né? Antes de chegar a esse que a gente tem hoje, a gente pensou em fazer um programa muito mais noticioso, em cima dos fatos do dia, da hora. Depois a gente viu que isso talvez a gente não tivesse condição de fazer, sendo duas pessoas. Isso exige um projeto muito mais ambicioso, que exigiria, enfim, um trabalho que a gente não tinha condição física de fazer. Então, a gente optou por construir um programa basicamente em cima de entrevista. Não são só entrevistas, uma vez a gente faz alguma análise, algum debate, a gente faz alguma coisa diferente, mas digamos, a nossa âncora é chamar as pessoas que pensam o Brasil em várias áreas para falar, né? E aí a gente traz pessoas da área da política, da economia, da cultura, da literatura, enfim, a gente tenta conversar com pessoas, dar voz, dar algum espaço para as pessoas que a gente acha bacanas de serem ouvidas. Então, eu acho que foi uma decorrência, né, um pouco que a gente já vinha pensando, vinha fazendo, e aí a gente formatou num canal que tem um site e que a gente busca alguma temperatura jornalística, digamos assim, mas a nossa preocupação é um pouco mais não tão imediata, é um pouco mais de médio prazo para falar sobre o Brasil. Tati, está sem som. É claro que o meu microfone estava mudo, né? Uhum. Eleonora, gostaria de saber a sua opinião não só sobre o papel da grande mídia na eleição
do nosso atual presidente, que a gente vê que é um presidente de tendências neofascistas, e também o papel da mídia como bastião da democracia no papel da mídia alternativa. No caso, veículos menores, com muito menos recursos, que acabam fazendo o papel que a grande mídia deveria fazer, mas que no final das contas não faz. Qual que é a sua visão a respeito tanto da importância da mídia alternativa no cenário num cenário atual do Brasil? Como que você vê esse papel? Eu acho que a mídia alternativa tem um papel essencial, e a gente já viu isso na história, né? Devido à história, quando a gente tem períodos de maior fechamento, tem períodos de crise, sempre enfim, a sociedade acaba criando esses canais, né, de defesa da democracia, né, de experiências inovadoras. Acho que as sociedades acabam criando isso, é uma maneira, né, de tentar expor ideias diferentes, mesmo no período da ditadura. Eu trabalhei, né, em alguns veículos alternativos no período da ditadura. A gente tinha, né, apesar da censura, apesar do estrangulamento econômico que havia, sempre se achava alguma brecha para tentar expor as ideias, ainda que de maneira bastante precária e com um alcance menor. Então, é um papel essencial para a democracia. Sobre a atuação dos meios de comunicação na eleição, né, eu até escrevi sobre isso. Achei que houve uma condescendência, houve uma falsa apresentação de uma falsa como se houvessem dois polos opostos naquele momento, né, que nenhum dos polos deveria ser apoiado, e isso acabou, na verdade, resultando num apoio ainda que envergonhado a Bolsonaro. Então, acho que foi um papel muito ruim, porque foi uma tomada de lado que acabou sendo muito prejudicial ao Brasil, né, e não levou em conta, né, a diversidade de pensamentos, e não levou em conta, principalmente, a característica neofascista do Bolsonaro. O Bolsonaro não é um candidato qualquer, é um candidato, como a gente já falou aqui, é um candidato bastante, claramente um neofascista. Então, acho que foi um erro ter havido esse apoio, ou essa posição que foi dita como equidistante, ou nenhum dos dois é bom. Isso foi um erro, e que, infelizmente, a gente até agora está vivendo essa situação nesse período da pandemia de uma forma muito, muito ruim. Boa tarde, Leonora. Ainda sobre o papel da grande mídia na pandemia, ontem eu estava acompanhando a fala de uma pesquisadora da ECA USP, e ela comentou sobre, por exemplo, o caso do kit Covid. Segundo ela acredita que a mídia, no desespero de soltar as falas polêmicas do Bolsonaro sobre a cloroquina, as primeiras falas, lá um ano atrás, acabou soltando as aspas do Bolsonaro sem fazer uma apuração profunda naquela época. E isso colaborou com a popularização do kit Covid, mesmo que não tenha sido a intenção principal da mídia. E ela estava comentando sobre esse cuidado que a mídia tem que ter na rapidez das notícias, que hoje a grande mídia não está apurando profundamente. Como você vê essa situação? Que hoje a gente vê, já tem várias mortes comprovadas pelo kit Covid. Realmente a grande mídia falhou na divulgação dessas falas do Bolsonaro? E ainda falha, sabe? Eu acho que falhou, sim, e ainda falha. Eu acho que foi muito claro, né, que a grande mídia acabou ecoando mentiras, né, mentiras que têm uma consequência de crime agora, né, mentiras, inverdades, charlatanismo, né, o que o Bolsonaro pregou e prega é um típico charlatanismo, né, e é incrível que muitos médicos ainda assumam esses tratamentos de forma
absolutamente irresponsável, eu diria até criminosa. Muitos afirmam que é uma conduta criminosa que deveria ser apurada e julgada pelos conselhos regionais de medicina. Então, de fato, por enxergar o Bolsonaro como mais um presidente, mais alguém, acabou entrando numa rotina de reproduzir as falsidades, as mentiras que acontecem aos borbotões todos os dias, né? A todo momento. Só mais recentemente é que essas mentiras têm sido divulgadas com ressalvas, né? E isso deveria, como disse a mestre, deveria ter sido a rotina desde o início, deveria ter sido não compactuar com as ofensas, não compactuar com o charlatanismo, não compactuar com a mentira, porque isso alimenta na sociedade a desinformação, no limite a morte hoje, a gente está vendo que no limite essas informações levam à morte, né? Alimenta é o discurso do ódio, né? É o discurso de desagregação, e a mídia tem que ter um papel de responsabilidade social, de olhar para não ser uma disseminadora de mentiras. Então, é importante que agora, né, muitos veículos estejam colocando que o que o Bolsonaro disse é mentira, ou sem provas, ou sem evidências. Isso tem que ser muito ressaltado, porque o que a gente vê é uma população que em boa medida, né, sofre uma chuvarada de mentiras todos os dias. Então, a mídia tem que ter uma responsabilidade em contextualizar, em contestar e dar um nome ao que realmente são, é mentira, né? Então, acho que sim, houve falha, continua havendo, embora muitos hoje tenham essa preocupação de dizer que é mentira. Oi, Eleonora, boa tarde. Obrigada pela entrevista. Eleonora, você e o Rodolfo conversam com muita gente, como você mesmo falou lá no Tutameia, né? E eu queria ouvir de você, então, com toda essa visão que vocês têm, de todas essas entrevistas que vocês fazem, o que vocês estão vislumbrando aí para o nosso país no médio e longo prazo, eu diria assim? Por exemplo, daqui até 2022, se você tivesse que fazer uma análise, assim, uma leitura para a gente do que você acha que pode acontecer, se essa CPI que está aí pode prosperar, na sua opinião, se a mídia eventualmente vai fazer clamor por um processo de impeachment, como fez com a Dilma, né? Eu lembro que na época da época do impeachment, tinha cobertura ao vivo de protestos de fim de semana, o pessoal endossou um pouquinho isso daí na mídia televisiva e também na mídia impressa, né? Então, eu queria saber quais são seus anseios em relação ao que o país está atravessando, o que você acha que vai acontecer até 2022, mais ou menos. Puxa, eu não consigo ver o que vai acontecer semana que vem, viu? Porque agora mesmo está acontecendo um julgamento importantíssimo no STF. A gente está na maior crise sanitária, a maior crise que a minha geração, uma geração de muitas pessoas já viveu. Quer dizer, quem é que podia imaginar que o Brasil ia passar por uma situação, né, de 4.000 mortes por dia, né, uma desagregação, uma destruição de tamanha, né, em várias instituições, em pesquisa, em educação, sistema de saúde. Quer dizer, nós estamos vendo uma tragédia de proporções homéricas, é uma coisa jamais vista, né? A gente está vendo a democracia todo dia sob risco, né? As pessoas morrendo. Então, é uma situação de uma dramaticidade que não tem paralelos, que não permite que a gente arrisque uma projeção tão a longo prazo. O que se espera, né, que Bolsonaro seja removido, que Bolsonaro caia fora, né? Eu espero que esse processo da CPI, que está começando a ser instalada, que ela engrene, que a CPI comece, de fato, a funcionar e que faça alguma coisa para salvar vidas, porque nós estamos discutindo agora o número de mortes. Se o governo federal tivesse tomado as mínimas medidas, né, o número de mortes poderia ter sido muito menor. Alguns falam que 80% das mortes que a gente tem hoje poderiam ser evitáveis, né? Poderiam não estar acontecendo. Se a gente tivesse começado a vacinação antes, se a gente tivesse tomado, o governo tivesse orientado a população,
o governo tivesse distribuído máscaras, tivesse estimulado o isolamento social, né? Se todo mundo, se o governo tivesse agido, a gente não teria tido essa mortandade. A gente estava vendo aqui um dado que me chamou a atenção, que eu fiquei muito assim, deixa eu ver se eu acho aqui, por exemplo, para você. Veja só, a cidade de São Paulo tem a população da ilha de Cuba inteira, mais ou menos a mesma coisa, uns 12 milhões de habitantes, né? Na ilha de Cuba, durante a pandemia, morreram 467 pessoas. Na cidade de São Paulo, morreram 24.216. Então, 424 mil, quer dizer, é o tamanho do desastre que a gente tem. Então, é uma coisa inadmissível, né? Então, a retirada do Bolsonaro e o refazimento do país, do controle da pandemia, vacinação em massa, a instituição desse auxílio emergencial de verdade, não essa merreca que estão propondo. O Brasil tem que atravessar, sabe, um período ainda muito dramático de derrubar isso que o Bolsonaro não, ou de tentar derrubar essa política que não existe, que é destrutiva, para conseguir começar a se reconstruir. 2022, não sei, está muito longe, mas eu acho que a gente vai ter um ano terrível. Nós vamos ter um ano terrível, de muitas mortes, se a gente continuar com esse governo que está aí. Então, é muito aflitivo, porque eu não vi, a gente já viu várias crises aqui, vimos enfim, o período da ditadura, a redemocratização, né, o período Collor, tudo isso, nunca vimos um desastre desse tamanho. Eleonora, uma coisa que o governo Bolsonaro faz bem é colocar os seguidores dele contra a mídia escrita, a mídia televisiva. Ele consegue transformar num ódio crescente todas as críticas que ele recebe de qualquer jornal, de qualquer veículo. Com esse quadro que ele, com essa pintura que ele formou de Inferno de Dante para esse país, você acha possível que uma tomada de consciência da mídia possa fazer com que isso regrida, porque está muito forte isso, está muito forte. Então, assim, se é o meio que se tem para conseguir notícia, informação que seja correta, se eles odeiam quem está passando a informação correta nunca vai chegar ao gado. Então, você acha que nós temos tempo para regredir esse cenário, nós todos, tanto mídia alternativa como grande mídia, para que as pessoas passem a escutar e 2022 não seja um repeteco de 2018 a 2020, a 2021? Eu espero que sim, porque as pessoas estão morrendo, né? As evidências estão cristalinas, né, de que a política desse governo foi totalmente errada, totalmente, teve uma coisa boa. Então, eu espero que sim, que a mídia tenha um papel mais incisivo, no sentido de informar o que está acontecendo, né, de capacitar as pessoas. A gente está vendo, a gente mesmo ouviu aqui no Tutameia, e está saindo em vários lugares, quer dizer, as pessoas estão desinformadas, e na periferia isso é dramático, as pessoas não estão nem sabendo como se vacinar, onde se vacinar, estão com receio da vacina, não sabem, estão sendo empurradas, né, para trabalhar porque não tem auxílio emergencial e estão se contaminando. Então, uma ação mais incisiva, né, mais propositiva da mídia seria muito importante nesse momento. Eu acho que esse deveria ser o papel fundamental dos meios de comunicação nesse momento. Informar, né, mostrar que isso está errado e mostrar que a gente tem que sair, a gente vai ter que sair disso, a gente vai sair disso. A gente tem que pensar que vai sair disso, senão a gente cai no fundo do poço, e esse poço nunca tem fundo, e a gente está cada vez pior. Eu acho que tem tempo, sim. Algumas pesquisas mostram, né, que o Bolsonaro está
perdendo apoio, né? Perdendo apoio popular, eu acho que isso vai se acentuar, né? O Bolsonaro está perdendo apoio, né, em várias outras instâncias, né? O empresariado é uma instância, a gente viu que a manifestação, ainda que um tanto acanhada de alguns centenas de empresários, né, condenando a ação do governo na pandemia. Então, embora tenha outros que logo em seguida tenham ido jantar com ele, que eu acho um absurdo sentar na mesa de um sujeito assim, mas então eu acho que tem fissuras dentro do empresariado em relação ao Bolsonaro, tem fissuras na sua própria base social, que estão vendo que isso é uma roda viva de ódio e de desinformação e de crise, né, que está trazendo cada vez mais morte. Eu acho que tem fissuras também nas Forças Armadas e no próprio Congresso, né? Eu acho que a gente que acompanhou a eleição na Câmara e no Senado não poderia imaginar que ia sair uma CPI, vamos ver o que vai acontecer, mas lá dentro do Congresso, que também certamente está preocupado com as eleições de 22 e com o confronto com o eleitor que vai acontecer, né, daqui a um ano e meio, né, como é que foi o comportamento do parlamentar nesse período. Então, acho que tem bom, sem falar das comunidades científicas, né, na área religiosa, eu acho que tem várias áreas em que o Bolsonaro se mostra cada vez, o apoio ao Bolsonaro é cada vez menor e ele se mostra mais isolado. Como isso vai resultar num afastamento dele, que é o que se precisa, não sei, mas eu acho que até espero que ainda neste ano ele consiga mudar a cabeça do governo. Leonora, puxando então um gancho da pergunta da Lourdes, sobre esses ataques, né, aos jornalistas, mas também o cenário para os jornalistas no Brasil está muito complicado, né? Além dos ataques diretos do presidente da República, né, a disseminação das fake news, né, a desmoralização, a perda da credibilidade, né, do papel dos jornalistas, também temos aí um cenário de perseguição judicial, né, que ocasiona o abafamento, o sufocamento, né, financeiro dos pequenos jornais, como o GGN, por exemplo, está passando, entre muitos outros veículos alternativos. Então, eu gostaria que você falasse um pouco como você acredita que é possível recuperar essa credibilidade, né, do jornalismo, e ainda mais nesses tempos onde o próprio presidente da República dissemina fake news, né, ou seja, o oposto da informação, a desinformação. Eu acho que o caminho é fazendo jornalismo. O jornalismo só vai recuperar a sua credibilidade, a sua força, se ele fizer mais jornalismo, se ele tiver voltado, né, para o que está acontecendo com a população, se mostrar as contradições, se mostrar a situação dos que são os mais fracos, dos que não têm voz. Eu acho que é assim que o jornalismo se recupera, cresce e fica num posto, numa posição, né, que é essencial para a sociedade, né? O jornalismo perde quando ele fica partidário, né? Fica preocupado em fazer apologia de governantes. Isso aí é uma perda. Agora, eu acho que o jornalismo pode, né, crescer se abraçar o jornalismo mesmo, a sua própria essência, né, o noticiário, né, a colocação do debate público, né, a trazer as informações corretas, trazer o contraditório. Eu acho que é isso que faz parte da essência desse trabalho e que, mais do que nunca, é necessário, né? Embora tenha sido muitas vezes deturpado, apequenado, né, acoelhado, ele vai ter que... Eu acho que é importante que ele erga a cabeça e siga em frente. Eleonora, eu queria, então, vai, Kátia. Eu ia mudar um pouquinho de assunto, não sei se ia mudar muito, na verdade. Não, no meu caso, eu gostaria de saber dela sobre a visão dela como as redes sociais como veículo de informação, porque se a gente pensar bem, o bolsonarismo ganhou muita força com a disseminação de notícias via Facebook, via Twitter, via grupos de WhatsApp. De que forma a mídia pode reverter essa informação e se tornar novamente a referência
de informação, já que muita gente, principalmente na periferia, usa essas redes sociais como única fonte de informação que elas consideram reais, porque muita gente de vizinhança, muita gente da própria comunidade, que leva essas informações para as pessoas. Mas de que forma a mídia pode se aproximar desse público que acredita muito mais nas redes sociais do que na própria mídia? De novo, trazendo informação correta. A gente passou por um período em que os próprios os veículos de grande circulação, de grande audiência, eles enveredaram por um caminho que resultou agora que resulta em perda de credibilidade. E agora eles estão sendo hostilizados enfim, mais do que hostilizados, né? Estão sendo atacados pelo governo Bolsonaro e a reação que se tem é muito pequena ainda. Os veículos enfim, os veículos alternativos, eu acho que carecem de ter uma ação mais conjunta, né? Eu acho que a gente teria que pensar muito em agir de forma conjunta e buscar criar talvez uma plataforma de interação, um espaço em que as pessoas pudessem encontrar um conteúdo confiável, porque eu acho que um problema que a gente tem, né, que é um problema da sociedade em geral, é a dispersão. Quer dizer, a gente está num regime político, um regime econômico, né, que age para que a gente se disperse, para cada um ter a sua tribo, para cada um ter o seu grupinho, cada um ter, né, enfim, a sua bolinha. Quer dizer, esse modelo que a gente vive, ele estimula isso, né? Então, toda a discussão do espaço público, a discussão coletiva, ela é desestimulada, né? Desestimulada em todos os níveis, né? Então, o que a gente deveria tentar buscar, eu acho, é se contrapor a isso, justamente aglutinando, porque aí a gente poderia, pela diversidade, pela multiplicidade de canais que existem, né, visões de mundo, a gente poderia mostrar uma visão talvez mais concatenada, mais abrangente, que fosse uma forma de enfrentar esse show de mentiras que a gente vê todo dia. Mas isso aí ainda é um caminho para ser construído, mas eu acho que seria um objetivo, né? Saída do isolamento de cada um e tentar buscar uma fórmula que desse maior visibilidade, maior força, né, para as informações que a gente tem e que a gente coloca de forma dispersa nas redes sociais. Eleonora, eu queria ver com vocês, na sua opinião, essa crise que a gente atravessa assim, no jornalismo, essa falta de credibilidade, eu sei que você falou de vários fatores, mas isso eu queria ver em que medida isso tem a ver também com a linha editorial do jornal, não a linha editorial, mas a dependência dos jornais em relação à situação financeira, né, ao poderio econômico de uma empresa. Às vezes a gente vê, por exemplo, você falou de auxílio emergencial, e aí me lembrou muito a cobertura de alguns veículos aqui de TV, quando fala em auxílio emergencial, sempre citam que o governo não vai pagar muito, mas para o mercado isso é bom, porque o mercado não quer saber que o governo goste. E aí me lembra aquelas aulas de jornalismo em que, quando a gente discutia imprensa independente, a gente era sempre incitado a se perguntar independente em relação a quem, né? Como se, por exemplo, alguns jornais não pudessem ser independente do tal mercado, por exemplo. Eu queria saber em que medida isso tem responsabilidade na crise que a gente está atravessando, ou outro fator que eu queria colocar para você também discutir com a gente, que seria a nossa formação, a formação desses jornalistas mais jovens que estão entrando no mercado. Outro dia eu estudei com a Paty, eu sei que as meninas devem ter passado por isso também. Quando a gente entrou na faculdade, lá em 2009, o que estava super alto em discutir era essa história de jornalismo multimídia, né? O jornalista que tem que ir para a rua e escrever para o digital, preparar uma edição para o impresso, ter uma notinha para a rádio e para a TV também, fazer tudo ao mesmo tempo. E esses dias eu estava ouvindo uma live acho que do 247 com o Marcelo Auler,
e o Auler também tem muitos anos de carreira como vocês duas, né, a Lu e a Eleonora, e ele estava falando que para ele o jornalismo estragou a partir daí, porque você manda um repórter para a rua para fazer tudo isso ao mesmo tempo, no final ele volta com muitas perguntas que não foram respondidas, né? Então, para eles, essa formação nossa de tentar ser multimídia, de tentar abraçar o mundo e não aprofundar as coisas, porque precisa disparar uma notícia para vários meios e uma notícia rápida, né? Isso para ele comprometeu. Isso fez, por exemplo, que o jornalismo declaratório, essa coisa de a gente pegar a declaração, ficasse em cima do jornalismo investigativo, né? E foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, queria que você comentasse mais ou menos esses dois pontos. Se você acha que a formação dessas novas gerações de jornalistas, dessa nova geração de jornalistas, está prejudicada de alguma forma por causa desses novos meios de se comunicar e o quanto que o poder econômico tem pesado aí nessa decisão dos jornais, nessa crise também. O Nassif fala muito, né, eu concordo com ele, né, muito no que aconteceu com as empresas de jornalismo, né, nas últimas décadas, especialmente na última década, né, a partir de meados dos anos 2000, quando o modelo de negócio todo o modelo de negócio acabou sendo colocado em xeque e começou a desmoronar. Né? A presença dos grandes, né, Facebook, Google, YouTube, quer dizer, o aparecimento desse novo ambiente, das redes sociais, né, acabou tendo demoliu a lógica econômica, né, de muitas empresas, não só no Brasil, no mundo inteiro, isso aconteceu. Né? As receitas publicitárias passaram, né, por quedas enormes, a circulação despencou, e o fato é que no mundo todo está muito difícil para as empresas acharem uma nova forma de se organizarem para fazer o jornalismo que é tão necessário. Então, a gente vê as empresas, né, apertando, cortando, reduzindo a massa salarial. Isso é uma coisa que vem acontecendo e que vem prejudicando o próprio conteúdo. Né? E esse conteúdo mais precarizado, digamos assim, acaba sendo também um fator, né, que apequena o produto final, o jornal, o rádio, o programa de televisão. Então, isso age, né, também contrário digamos, ao fortalecimento daquela mídia. O fato é que as empresas ficaram, né, no mundo todo e ainda estão muito desnorteadas com essas novas mídias, com esses novos gigantes que, na verdade, são monopolistas em várias áreas, né, que não tem regulação, a questão fiscal, eles nadam de braçada aí, né? Muito recentemente que está começando a haver uma discussão sobre regulação dessas empresas, né, que acabaram, acho que, dizimando uma boa parte do jornalismo tradicional, que estava com uma série de problemas, sim, quer dizer, também foi afetado porque ficou numa lógica, né, de não investir no seu próprio produto, de não destacar o que é importante no jornalismo. Eu acho que mais até do que razões econômicas, o que explicam, ou razões econômicas diretas, o que explica o que aconteceu no Brasil, especialmente, foi uma adesão ideológica, filosófica, né, a princípios que acabaram dando no Bolsonaro. Quer dizer, foi uma ação, né, muito forte, né, muito forte mesmo, que não se via há muitos anos, né, de ataque ao governo, aos governos ali do PT, especialmente da Dilma, como acho que alguém comentou, né, todo o esforço que houve da mídia no estímulo ao impeachment, né, foi uma ação muito vigorosa de legitimar o que estava acontecendo ali, e isso abala a credibilidade da mídia. Então, eu diria que há uma crise econômica muito grande nessas empresas e houve uma adesão a uma linha política, né, equivocada, que acaba
né, como a gente está vendo, que acaba prejudicando as próprias empresas, porque esse governo é o governo da destruição, o governo que não quer saber de mídia, não quer saber de informação, ele quer saber da mentira. Então, as empresas de informação que embarcaram na conversa desse governo para tirar o PT, para tirar a esquerda, para tirar dando eco aí à questão da corrupção, deram um tiro no pé, porque elas estão sendo muito prejudicadas hoje por esse mesmo governo. Então, eu acho que isso é um nó que vai ter que ser desatado aí. Quanto às novas gerações, eu acho que as novas gerações têm tudo para fazer. O fato de... Eu acompanhei esse debate muito no início aí sobre que tem que fazer 3, 4 matérias e tal, e fica tudo muito raso, muito superficial. E quando começou essa conversa aí alguns anos, se falava, não, o trabalho de jornalista é um trabalho de commodity. Não é, a gente não faz commodity, a gente não tem essa produção em massa, em linha. Tem que ter um pensamento por trás, tem que ter uma visão de mundo, tem que ter o debate, tem que ter o contraditório, tem que ter várias coisas para produzir uma notícia, não é uma linha de produção, né, para sair uma salsicha do outro lado. Então, eu acho que houve também uma visão aí também, acho que houve uma falha, né, muito nas empresas em tentar reduzir custo prejudicando o conteúdo. Né? E reduzir custo prejudicando o conteúdo, a gente vê em todos os lugares do mundo, não é uma boa saída para as empresas. Né? Quando, ao contrário, as empresas investem no conteúdo, elas conseguem, apesar de todas as dificuldades, sair depois de uma crise mais fortalecidas. Leonora, quando a gente olha alguns sites de mais à esquerda, então você pega uma moçada que trabalha com jornalistas livres, mídia ninja, então são meninos e meninas recém-saídos da faculdade ou saindo da faculdade, fazendo um trabalho que os jornalistas de redação já não estão mais fazendo. Então, assim, eles se associam de uma forma, uma paga pequena ou sem paga nenhuma, e fazem aquele trabalho de ir na manifestação e perguntar para um seguidor do Bolsonaro se eles, sabe, fazer uma enquete ou fazer um trabalho ali que o de redação já não faz mais. Porém, é um trabalho que também você não vai a fundo. Então, ele está ali, ele traz esse material, e esse material pode ser retrabalhado por outras pessoas, porque ele traz muita informação, porém não é trabalhado. Né? Você acha que a mídia alternativa tem uma solução a partir disso, partindo do princípio que a grande fonte da mídia alternativa são os grandes jornais? A gente consegue sair disso? A gente consegue mergulhar de novo no bom jornalismo, no jornalismo de verdade? Você acha que dá para isso? Eu acho que se a gente se organizar e se a gente se unir minimamente, é possível. Eu tenho essa angústia há muito tempo. Quer dizer, eu acho valoroso o trabalho desses jovens que vão para a rua, iam, né? Agora não vão mais, faz um tempo que não vão, hein? Nós estamos na pandemia, mas que vão e mostram e trazem e acompanham. Eu acho isso muito, muito meritório, eu acho isso muito, muito bom. Mas, como você disse, isso é insuficiente para dar o contexto, às vezes faltam informações elementares para a gente entender a dimensão, o significado daquela situação, da manifestação ou de uma reunião. É uma coisa que exigiria, né, um trabalho, como você disse, de redação, exigiria uma coordenação, exigiria uma edição que uma pessoa sozinha em campo dificilmente tem condições físicas até de fazer. Então, se a gente tivesse, né, acho que por isso que eu fico sempre insistindo nessa coisa de a gente se organizar e de a gente se unir, porque a gente tem tanta energia, tem tanta força de forma isolada, né, que se a gente tivesse um trabalho de coordenação, isso poderia dar um salto de qualidade muito grande. Né? Eu acho que sempre o jornalista que está
cobrindo uma manifestação, ou cobrindo uma reunião, cobrindo uma greve, ou cobrindo em qualquer circunstância, ele tem que tentar entender o que está acontecendo além daquela cena ali do gás lacrimogêneo ou do bate-boca e tal. Ele vai ter sempre que tentar sair dali com informações mais abrangentes, porque isso que vai dar a importância daquela notícia. Mas, de fato, é muito difícil isso ser feito dessa forma tão fragmentada que a gente está. Acho que se a gente tivesse algum tipo de organização, né, a gente poderia sair dessa coisa muito molecular assim que a gente às vezes tem e tentar uma intervenção mais objetiva e mais certeira sobre os pontos principais da conjuntura, né? Porque o que a gente sempre fala aqui é que a grande mídia, a gente pode criticar, fazer o que quiser, mas a grande mídia sabe muito bem o que colocar na manchete, qual é a questão principal daquele dia, qual é o debate que tem que ser pautado, e a imprensa alternativa, a imprensa de oposição, a imprensa de esquerda, não parece não saber, porque não há esse debate e fica uma cacofonia, cada um puxando para um lado. E qual é a questão principal hoje? Para onde tem que ir? Para onde a oposição ou quem está interessado em derrubar esse neofascista tem que fazer hoje? Então, é tudo muito disperso. Eu acho que a gente já deu alguns passos nisso, e eu acho que a gente precisava caminhar muito mais para buscar essa visão de conjunto, buscar essa interação, para dar mais conteúdo para toda essa energia que está aí na rua dos jovens repórteres e que tem um trabalho, eu acho que muito importante daqui para frente. Eleonora, eu ouvindo você falar, eu fiquei com vontade de perguntar duas coisas. Primeiro, se você acha que a grande mídia pegou mais pesado com o governo Dilma na cobertura do que, por exemplo, pega hoje com Bolsonaro. Segundo, se você acha que nessa cobertura da grande mídia também teve um componente machista na cobertura em relação ao governo dela. Se, olhando hoje, né, anos se passaram desde então, se você acha que teve machismo em muita coisa do que foi colocado ali. Sim, e sim, eu acho que a imprensa pegou muito, muito duro em relação a Dilma, né? Várias coisas que foram ditas, que o governo estava quebrado, as pedaladas, tudo isso foi repetido, a exaustão, sem nenhum tipo de aferição, né? As pessoas davam entrevistas dizendo os maiores absurdos e tudo bem, né? Houve, sim, esse componente machista, sim, né? Eu acho que não é o fundamental, mas eu acho que sim, há esse componente na queda dela, é inegável, né? Fica muito evidente, né, que há um preconceito, né? Eu acho que se um homem tivesse naquela posição, ele não teria recebido essa cobertura muitas vezes nojenta, abjeta, né, que ela recebeu. E o governo Bolsonaro, gente, do primeiro dia, tinha que ter tido, ninguém poderia ter ficado para ouvir aquelas coisas, os ataques que ele fazia antes de tomar posse. Ele dizia que os jornais tinham que ser fechados, que tinha que tirar a publicidade dos jornais, que o jornal ia acabar. Sabe, não dá para engolir essas coisas. Essas coisas têm que receber, né, respostas muito firmes, né, muito firmes. Embora naquele momento ele tivesse uma aprovação, tinha acabado de ser eleito, estava na aprovação enorme e tal, não importa. O que importa é que ele estava desde o início, e desde que a gente ouviu falar no Bolsonaro na história do Brasil, ele é um candidato a ditador. Ele é um sujeito que não tolera a democracia, que não engole isso, ele quer acabar com tudo, ele quer matar. Então, não dá. Desde o primeiro dia, né, já sabendo desse histórico, desde a candidatura, né? Por que não se fez uma grande reportagem sobre quem é Jair Bolsonaro antes da eleição? Não saiu. Eu não li em lugar nenhum, né, alguém dissecando o que são as milícias, a ligação, né? Já tinha tido o assassinato da Marielle, né? O que é aquele submundo? Ele representa o submundo. Não saiu nenhuma matéria sobre esse submundo ao qual ele está evidentemente ligado e que hoje está no Planalto.
Então, desde antes da eleição, né, a mídia deveria ter tido, sim, uma posição muito mais democrática, muito mais jornalística, né, em relação a essa figura. Sem essas matérias, o que ficou parecendo foi que, ele nunca foi envolvido em caso nenhum de corrupção, e eu ouço isso até hoje. O problema não é ele, são os filhos dele, né? A gente acha matéria sobre o Flávio, Carlos, todo mundo menos Bolsonaro. E a segunda é que até hoje a gente também ouve as pessoas falando que não sabia que Bolsonaro era o incompetente, entre aspas, que sendo que ele tem mais de 20, 30 anos de parlamento, né? De fato, essas duas matérias que você falou aí ficaram faltando. Desculpa, Lu, fala. Não, eu ia te perguntar se não tem pergunta de ouvinte, o que é que eles são? Inscritos no canal. Inscritos no canal, isso. Eu acho que ela falou bastante coisa, eu vou pontuar uma aqui. Um dos inscritos perguntou, Eleonora, como que eu acho que o pessoal tem essa curiosidade, como que é ser jornalista e ter que se submeter, entre aspas, né, à linha editorial ou à ideologia do chefe do jornal. No caso, ele falando da Folha, né? Bom, o tempo que eu fiquei na Folha era tudo muito debatido, né? Essa questão era do debate do dia a dia, né? Ninguém era obrigado a fazer nada, a gente tinha uma abertura de debate muito, muito grande, e o jornal se faz muito em cima do debate. O jornal é uma construção, sempre uma construção muito coletiva, embora tenha, evidentemente, uma direção, um dono. O jornal passa por contradições, por disputas, né, por debates internos. Como é uma empresa, nesse sentido, um pouco diferente das demais, porque ela existe com essa, no caso da Folha, né, com essa, pelo menos no período que eu fiquei lá, com essa necessidade até de ter um debate. Então, o debate e o contraditório, a disputa era do dia a dia. Posso acrescentar mais uma minha? Porque quando ela ficou falando aqui da adesão ideológica dos donos dos jornais à eleição do Bolsonaro, por exemplo, ou ao impeachment, eu também lembrei das conversas da Operação Spoofing, né, do hackeamento do celular dos procuradores, e ali a gente vê jornalista de grande jornal, tudo bem que os nomes não foram identificados, mas a gente que cobre Lava Jato há um tempo, ou está lendo sobre Lava Jato há muito tempo, a gente meio que sabe mais ou menos quem pode ser esses jornalistas, né? Ou de onde são esses jornalistas, de quais veículos. Então, a gente sabe que são jornalistas de veículos grandes, né, da grande mídia, que trocavam mensagens ali tietando os procuradores, elogiando, enfim. Se eu salvo engano, acho que foi no julgamento, a condenação do Lula em segunda instância, a gente viu jornalistas com muitos anos de jornalismo nas costas, publicando foto no Instagram e no Facebook, se vangloriando daquele julgamento, né? Se o Lula foi condenado em segunda instância, foi porque nós, da grande mídia, nas palavras dele, ajudamos. E aí eu queria entender, ou saber, curiosidade de saber, o quanto que tem dessa ideologia dos jornalistas passando para frente nas coberturas, né? Porque o que a gente aprendeu é que, tipo, tem que ter essa divisãozinha, assim, tipo, o que a gente acha, o que a gente pensa em termos de mundo, não deveria contaminar o que a gente produz em termos de matéria, essas coisas. A gente tinha que manter independência, né? Informar. E o tratamento com a fonte, né, Si? O tratamento com a fonte. Tentar ouvir os dois lados, etc. Tem uma série de regras de conduta, assim, para o jornalista seguir, digamos. E aí, nessas conversas de Telegram, ficou meio que patente que, tipo, alguns jornalistas, os que cobriam Curitiba, estavam alinhados à causa, né? Então, eu queria ver como que você viu isso daí, se isso ainda vai ser um marco que a gente vai levar por muitos anos, pelo visto. Isso foi um erro, uma coisa muito ruim que aconteceu, né? Porque também se aprende, quer dizer, o Ministério Público, a acusação, a defesa, eles têm que ser tratados corretamente, né? O que houve foi um massacre, né? Foi um massacre. Então, é lamentável que a gente tenha tido isso, essa adesão, né, à crítica, uma adesão, uma torcida até, né, enfim, por informações que a gente está vendo que muitas delas, né, grande parte dessas informações eram fraudulentas, eram criadas, eram montadas, eram
reais. Então, é lamentável que a gente tenha esse capítulo na história do jornalismo brasileiro, que não houve uma busca, né, de ter um comportamento crítico. O jornalista, em qualquer posição que ele ocupa, ele tem que ter a posição de crítico sobre o que ele está, sobre o objeto que ele está tratando ali, né? E isso parece que se perdeu nessa época em que houve uma preocupação de massacrar, né? Não houve preocupação de buscar as incongruências daqueles argumentos e ouvir, né, a defesa e outros lados. Isso aí deixa uma marca muito ruim para o jornalismo. A gente vai ter que, acho que as redações vão ter que discutir formas de atuação e controles e cobranças internas para que isso não ocorra, porque isso é lamentável e coloca, né, coloca em xeque o trabalho jornalístico. O trabalho jornalístico ficou só uma correia de transmissão dos interesses. A gente sabe que as notícias sempre têm interesses por trás, sempre tem essa visão também de que o jornalista é um sujeito neutro, imparcial. A gente sabe que isso é muito questionável, isso não é atingível, né? O objetivo é a busca o objetivo sempre é a busca da objetividade, o objetivo é sempre a busca da objetividade, mas isso é uma busca, né? E no caso aí, a gente essa questão nem entrou, né? Nem entrou no radar aí daqueles que estavam cobrindo, que apenas reproduziram informações falsas, erradas, com um interesse político muito claro, que agora está evidente. Bom, Eleonora, demos o nosso tempo de entrevista, que foi muito boa, e parece que tanto o jornalismo como a justiça vão ter que se reinventar para um novo país, né? Já que a gente discute tanto o novo Brasil, a gente vai ter que discutir o papel tanto do jornalismo quanto da justiça, porque nesse tempo todo foram os responsáveis por parte do desmonte que nós tivemos em pontos importantes, principalmente na cidadania, né? Acabou-se. E mais do que pontos em prostituição, nós redundaram em mortes hoje. Porque a gente está vivendo hoje essa mortandade por causa daquilo que aconteceu lá. Temos um longo trabalho pela frente de observar os jovens que estão aqui no nosso lado, observar esses jovens fazerem a revolução dentro do jornalismo. Boa, vamos fazer. Muito obrigado por seu tempo, por essa prosa boa. Continuamos em contato sempre, porque tem muita coisa aí para a gente discutir. Sem dúvida. Muito obrigada pelo convite. Lourdes, é um prazer estar com vocês. Estamos juntos aí. Estamos juntos. Tamo junto. Até mais, gente. Até mais. Tchau. Até mais, gente. Tchau.